E aí, pessoal, tudo bom? Hinaldo falando. E para você que tem já familiaridade com investimentos em renda fixa, já tem sua reserva de emergência montada e quer dar um passo à frente, dar um passo a mais, investir em renda variável, entrar no mercado de ações, na Bolsa de Valores, uma excelente porta de entrada para você ir conhecendo como funciona, se chamam as ETFs. O que é um ETF? O que significa ETF? ETF é a sigla de Exchange Traded Fund. Gostou aí da pronúncia? Mas o bicho é perverso mesmo. São, na verdade, fundos de investimentos que são negociados na Bolsa de Valores como se fossem ações e que, na maioria das vezes, replicam os índices. Por exemplo, o ETF BOVA11, ele replica o índice Bovespa. O índice Bovespa, para quem não sabe, é o indicador mais importante da nossa bolsa. E ele é composto por 75 ações e 73 empresas. 75 ações de 73 empresas. E o BOVA11 ele replica esse índice. Então, por exemplo, eu quero comprar a ação de todas as empresas da Bovespa. Eu não preciso sair comprando ação de empresa por empresa, das 75 empresas. Eu posso comprar o ETF BOVA11, que ele vai replicar o índice Bovespa. Então, se o índice Bovespa subir, o BOVA11, o ETF BOVA11 vai subir também. Se por acaso o Ibovespa baixar, o BOVA11, que é o índice que replica o Ibovespa, também vai baixar. A diferença é pouca, é mínima entre o índice Bovespa e o ETF BOVA11, mas eles sempre acompanham ali, o BOVA11 ele sempre vai acompanhar o rendimento do Ibovespa. Existem diversos ETFs, na verdade aqui no Brasil existe 17. Lá no site da B3 você pode até colocar no Google aí, lista de ETFs B3, ele vai te dar o link do site da B3, você pode olhar lá os ETFs disponíveis. Outro exemplo de ETF que tem aqui também no Brasil é o ETF IVV B11, que ele replica o S&P 500, que é uma bolsa norte-americana, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos estão dentro dessa bolsa. Ele replica esse índice. Então, se a bolsa americana subir, o ETF vai subir também. Se a bolsa americana baixar, o ETF IVVB11 também vai baixar. Reinaldo, e como é que eu faço para comprar em um ETF, para investir no ETF? Na sua corretora, pelo home broker. O que é o home broker? É um sistema que ele facilita, ele conecta o usuário ao pregão da Bolsa de Valores, né, onde você vai comprar ali em tempo real ações e vender ações. E o ETF é como se fosse uma ação, você consegue comprar através do home broker. Entrou no seu home broker, colocou essas siglas que eu falei, BOVA11, IVVB11 e outras siglas de outros ETFs que você quiser comprar, você digitou a sigla, coloca lá a quantidade, né? Por exemplo, o ETF BOVA11, você só consegue comprar em lotes de 10, né? De 10 em 10. Mas também você colocando um F no final, BOVA11F, você consegue comprar de forma fracionada, né, a unidade. E através do home broker você pode investir. E aí você vai ficar acompanhando. Lembrando, né, os ETFs eles têm taxa de administração. Lá no site da B3, onde ela lista todos os ETFs, se você clicar lá na listagem o ETF, ela vai te direcionar para outra página, ele vai te dar todas as informações do ETF e tem lá a taxa de administração. O BOVA11, por exemplo, é 0,30% ao ano. É uma taxa baixa, uma taxa pequena. Também tem cobrança de imposto de renda, de acordo com o lucro. Então, se você comprar um ETF por 100 e vender por 150, você vai pagar 15% somente do lucro, ou seja, desses R$ 50, 15% de R$ 50. Mas, se você comprar um ETF e vender no mesmo dia, o imposto de renda é de 20%. Então, várias pessoas utilizam ETFs, né, esses fundos de investimentos, para iniciar ali na bolsa e
pegando a experiência de como é mexer no home broker, colocar aquelas siglazinhas, fazer a primeira compra, verificando, sentindo ali como é o mercado de renda variável. Então, o ETF é um excelente tipo de investimento para você começar na renda variável. Mas muito cuidado, né? ETFs são indicados para investimentos a longo prazo. Não espere investir no ETF hoje e querer vender amanhã, daqui a uma semana, e achar ruim porque não rendeu muito, né? Porque são investimentos a longo prazo. Se você pesquisar aí no Google índice Bovespa, ele vai te dar lá o gráfico. Se você colocar o gráfico máximo, você vai acompanhar que o índice Bovespa ele vai sempre subindo, sempre subindo. Tem época que tem uma queda, mas ele volta a subir e ele passa daquele valor que quando ele estava antes de cair. Então você pode observar que ele está sempre oscilando, subindo. E lembrando que os ETFs, eles são um tipo de investimento de renda variável. Então ele tem um risco maior, o risco dela é alto. Então, se você, por exemplo, não tem uma reserva de segurança, uma reserva de emergência, então dá uma segurada no freio, não é o momento ainda de você entrar no mercado de ações, na renda variável, beleza? E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com esse conhecimento. Se você tem algum ETF na sua carteira de investimentos, comenta aqui ou marca alguém que precisa saber o que é um ETF e como dar os primeiros passos no mercado de ações. Valeu?